Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, sempre desejando luz em extensão a todos os seres. Eu sou Frater Magin Totti. A intenção desse vídeo é fornecer algumas informações, além daquelas que já existem por aí, sobre o que vem a ser magia, colocando a magia em seu devido lugar de direito, nem como superior e nem como inferior a nenhuma outra disciplina espiritual, ou senda de autoconhecimento, ou práticas espirituais, porque quando se conhece a si mesmo, se conhece o universo e os deuses. É o que dizia a frase na entrada do templo de Delfos, lá na Grécia. Muitos pensadores modernos, eles estão rotulando a magia de acordo com suas metodologias de práticas de elevações espirituais, e na maioria das vezes até materiais. Não que a magia não seja também uma prática de evolução espiritual, mas o que eu defendo e eu tento conceituar aqui nesse canal é que a magia, como ela era conhecida na antiguidade, com suas características mágicas, já tinha sido definida ainda naquela época como ela realmente é, e não como alguns ditos magos e magistas da atualidade querem que ela seja. Se um pensador ou um magista moderno quer validar o seu método, seja ele místico, seja práticas evolutivas no sentido espiritual, é direito de cada um. Mas definir alguns métodos modernos como magia, então eu tenho que discordar um pouco deles, já que os precursores das antigas tradições da magia já tinham definido o que ela realmente é. Não podemos confundir todos os tipos de práticas espirituais como sendo magia. Se uma pessoa se considera um místico, ou se outra se considera um espiritualista e outra um esotérico, não há nenhum desmérito nisso. Pelo contrário, é muito válido, na minha opinião. Mas se definir como um magista ou um mago tradicional é algo um pouco diferente. Não que um magista não possa também ser um religioso, um esotérico, um ocultista, nada disso. Desde que esses caminhos não interfiram nas suas práticas mágicas, sem problema algum. Mas, assim, para aqueles que levantam por aí a bandeira da magia como magos e magistas, assim, esses devem entender e à medida do possível, respeitarem as tradições da magia. Tradições essas que vão colocar a magia em seu lugar de direito. Eu vou repetir e frisar o que eu já afirmei aqui nesse canal. A magia não é superior e nem inferior a qualquer outro caminho espiritual. Mas magia é magia. Magista é magista e mago ou magos, para ser mais justo com o que a palavra evoca, magos é magos. Então, pessoal, dito isso aí, eu acredito que para um magista não basta apenas conhecer os diferentes tipos de sistema de magia. Porque se formos analisar alguns sistemas modernos, nós vamos comprovar que eles foram criados a partir de paradigmas pessoais que chegaram até a excluir o estudo das antigas tradições da magia. Eu não estou aqui como inquisitor dos paradigmas alheios, não, de forma alguma. Mas do meu ponto de vista, como magista, que não só pratica magia, mas que tem um profundo respeito e carinho pelo que eu faço, eu acredito que o magista tenha que, no mínimo, conhecer
a história e a raiz da tradição do sistema que ele pratica. Então, meus irmãos, baseado no que eu já disse até aqui, nós podemos então, de acordo com a tradição, e não de acordo com a minha simplória opinião como magista, é claro, porque eu não sou nem o criador e nem o precursor da magia. Esse título, na verdade, só cabe ao divino arquiteto dos mundos, que criou tudo do nada, e não a mim. Eu sou apenas um praticante, um magista. A magia, passando por muitas civilizações antigas, recebeu seus conceitos em línguas e imagens muito diferentes. Na Suméria, Babilônia, na Pérsia, por exemplo, ela era conhecida como Magi, ou Magi. Os praticantes dessa Magi, se chamavam de Magi, ou Magi, ou transliterado para um apelido carinhoso de Magin ou Magin, de acordo com as escrituras cuneiformes, que é o nome que se dá às tabuletas em pedras, onde se usavam cunhas para escrever, né? Daí esse nome, cuneiformes. Lá pelos hindus, a magia era conhecida como Atharva, ou Atharvangira, que eram os textos mágicos e medicinais. Foi desse Atharvangira, dos Atharvas, que surgiu o Atharva Veda, que são os textos mágicos dos Vedas hindus. E os magos desse sistema até hoje são chamados de Atharvans, ou Atharvans, que é um outro nome para magos. Também são os tântricos, né? Os tântricos também são os magos, né? São denotados como magos. Não estou falando do tantra moderno, não, que só visa o lado sexual. Não, eu estou falando de uma tradição mais antiga do tantra, que trabalha com rituais mágicos, fazendo uso de yantras, né? Os yantras são os mesmos que nós conhecemos aqui na magia ocidental hoje como pantáculos, para não confundir com pentáculo. Eu falei pantáculo. Os yantras são exatamente iguais aos pantáculos da tradição ocidental da magia. No Egito e no meio hebreu, ou judaico moderno, eu já dei uma definição muito clara disso no meu vídeo anterior. Esse vídeo anterior se chama Alta Magia e Baixa Magia. É só vocês conferirem lá nesse vídeo, tá? Vocês vão ter mais detalhes de como era chamada a magia, ou conhecida ou praticada a magia no meio egípcio e hebraico antigo. Na Grécia Antiga, a magia era conhecida como o nome de Mageia, e seus praticantes eram chamados de magos, conforme está descrito aí, tá? Com essa descrição aí, ou como mais tarde se conceituou no latim, né, como magus. Esse termo magus acabou por se tornar aí o termo mais usado hoje em dia, e também o mais profanado. Devido ao que qualquer um hoje em dia que começa a estudar um pouco de magia e praticar alguns rituais acabam se auto-intitulando por aí como magos, né? Então vocês já conhecem aí essa história. Esses são os nomes que os antigos deram à magia e aos seus praticantes, né? Na Suméria, na Pérsia, Babilônia, Egito, Grécia, etc. E que hoje nós conhecemos como tradição da magia. Ou seja, as origens e os expoentes dessas origens, que são os magos da antiguidade, que construíram esse corpo operativo da magia cerimonial e ritual. Eu gostaria de fazer aqui uma citação em relação às tradições mágicas, porque isso facilitaria o conceito do que vem a ser magia, que é o título desse vídeo, né? Que é o intento desse vídeo. Eu gostaria de citar uma frase da John Fortune, em seu livro de Cabala Prática,
É uma fase muito interessante que tem muito a ver com essas tradições, né, antigas, né, e com o valor que essas tradições têm. Ela diz o seguinte, ela diz assim: quanto mais próximos estivermos da nascente, mais pura será a água do rio. Isso aí, pessoal, é muito claro, né? Quanto mais próximos estivermos da nascente, mais pura será a água. Quando foi o que a John Fortune falou, o que isso significa? Para mim, isso significa o seguinte, cara: quando não existe uma tradição, qualquer um pode dizer o que quiser. Não tem tradição, eu vou inventar a minha, vou criar a minha. Então qualquer um pode dizer o que quiser. Quando não tem tradição, qualquer um pode dizer o que quiser. Quem é que pode dizer alguma verdade sobre um assunto quando a origem desse assunto é desconhecida? Como? Se você desconhece a origem, a raiz desse assunto, como é que você pode dizer alguma verdade sobre esse assunto? Fica difícil, né? A tradição, pessoal, ela é o fruto de vidas de dedicação de vários mestres e discípulos. Nós apenas pesquisamos e estudamos a história da tradição, ou seja, a história da tradição. E segundo a própria tradição, a base principal da magia ela é ritualística. Para quem pesquisa suas origens, e não tem como nenhum mago ou pesquisador moderno negar isso, tá? Quem realmente pesquisa, claro, lógico, né? Se esses magistas forem sinceros e forem fundo nas suas pesquisas e estudos, isso aí é uma premissa, pessoal. É uma premissa para um magista estudar e pesquisar, tá? Então, por exemplo, se voltarmos até a civilização da Suméria, que é uma das mais, se não for a mais antiga civilização do planeta, vamos encontrar templos ritualísticos e mágicos, onde haviam lá altares de oferecimentos, altares de incenso e toda uma parafernália mágica. As tradições influenciadas pelas formas egípcias, babilônicas, de magia ritual, que primeiro era do domínio do deus Enki, segundo os sumérios, e que depois passou esse conhecimento para Marduk, e que Marduk, por sua vez, passou esse conhecimento para o seu filho Nabu. Essas tradições elas eram essencialmente rituais e cerimoniais, perdão. A prova disso é que existe um ritual sumério, entre vários outros rituais, que está escrito nos textos cuneiformes. Esse ritual é da tradição da chamada Ordem de Nabu. Nabu era o deus da sabedoria e da escrita sumério. É semelhante ao Tote no Egito, né, e na Grécia. E Nabu, além disso, além de ser o deus da escrita da sabedoria, ele era mago e sacerdote de uma cidade chamada Eridu. Tá? Eridu, essa cidade é citada na mitologia suméria não só como a primeira cidade do mundo antigo, mas também como a morada dos deuses. Então, nesse ritual, duas coisas são comprovadas. Uma, que a magia em seus primórdios era ritualística. E duas, que eram os magos que praticavam esses rituais. Eu tô colocando aqui, vou colocar aqui na tela aqui, a parte desse ritual para vocês verem. Eu sou o sacerdote de Marduk, filho de nosso pai Enki. Eu sou o sacerdote de Eridu, o mago da Babilônia. O sacerdote de Enki sou eu. O padre de Enki, eu sou. O mensageiro de Marduk, eu sou. Minha magia é o feitiço de Enki. Meu encantamento é o encantamento de Marduk. O círculo mágico de Enki está na minha mão. O Tamarask na minha mão eu seguro. Então, podemos ver aqui uma forte conotação ritualística, não é?
Isso há mais de 5.400 anos antes Cristo, né? E isso está documentado, pessoal. Está documentado e guardado em museus, como no Museu Britânico, para quem quiser ver. Não há como negar. Bem, quem quiser saber mais detalhes sobre a ritualística das bases da magia egípcia e hebraica, como eu disse, podemos assistir o meu vídeo aí, o anterior, que chama-se Alta Magia e Baixa Magia, ok? Eu não vou dar mais muita ênfase aqui na história da tradição, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que eu vou falar somente sobre tradições, ok? Mas eu citei as tradições aqui somente para dar ênfase ao que vamos definir realmente a magia como ela é, ok? Então eu vou partir agora para o que nós queremos realmente saber, que é o que vem a ser magia. Muitos magos antigos e contemporâneos, baseados nas diferentes tradições, já disseram o que é magia. Eu, como eles, porém baseado em suas próprias definições, depois de fazer assim um apanhado de informações das várias tradições, eu não, como eu já disse acima o seguinte, não baseado no meu paradigma pessoal, quero deixar isso bem claro, mas sim nas definições da tradição. Eu me arrisco aqui a tecer uma definição do que é magia, ok? Então vamos a essa definição. A magia é a aplicação da vontade humana dinamizada dentro das medidas permitidas, que faz uso das forças vivas da natureza e do universo de forma harmônica, a fim de produzir mudanças tanto no operador quanto no meio ao qual ele age e tem o seu ser. Essa, para mim, é uma das melhores definições de magia. Essa conclusão e essa definição, ela foi tecida em cima de vários conceitos de magia de diferentes tradições antigas, medievais e até mesmo algumas modernas que seguem algumas tradições antigas. Logicamente, com isso, com essa afirmação, com esse conceito do que vem a ser magia, né? Com isso surge naturalmente algumas perguntas, né? Por exemplo, por que forças vivas da natureza e do universo? Por que essa frase nessa definição do que é magia? Bem, porque um magista que segue uma disciplina que faz com que essa disciplina faz com que ele leve ele a fazer profundas observações na natureza, ele logo entende que existe uma inteligência por trás de todas as leis da natureza, de todas as leis naturais, e que nada dentro dos limites dessa mesma natureza e do universo é obra do acaso, né? Então daí essa frase, forças vivas da natureza do universo, dentro dessa aplicação do que vem a ser magia, né? Outra pergunta que pode surgir também: e por que no meio ao qual o magista age e tem o seu ser? Seria uma outra resposta lógica, essa aqui. Porque, assim, segundo ensina a tradição, nós, seres humanos, não estamos limitados a agir somente no meio físico que nos cerca. Entendeu? Nós agimos em outros meios metafísicos e de várias modalidades, de várias esferas, inferiores e superiores, claro, né? Porque nós temos o nosso ser
é fragmentado em vários níveis. E quando se diz age e tem o seu ser, isso significa que porções de nós mesmos têm a consciência agindo em cada um desses níveis. Entendeu? Em cada um desses níveis de existência nós agimos, né? Consciente ou inconsciente, mas nós agimos. Ou, se não níveis, podemos chamar também de esferas, como se é tratado na Cabala, né? Daí se diz que um mago, né, que tem domínio desses planos, né, consegue influir sobre esses planos, consegue influir sobre eles, né? Isso aí acaba nos levando a mais uma pergunta, né? Imediatamente isso leva a uma outra pergunta, né? De que forma os magistas eles fazem uso dessas forças vivas? De que forma os magos fazem uso dessas forças vivas? Como ele age e como ele influi nesses planos inferiores ou superiores, abaixo ou acima? É através de um processo dinâmico, rítmico e também coordenado das correlações que existem no que está em cima para o que está abaixo, como a máxima hermética, né? Tanto na natureza quanto no universo. E a isso, normalmente ou tecnicamente, nós damos o nome de ritual. Damos o nome de ritual. Para quem estuda o processo de um ritual e tenta entender como é que é essa dinâmica, como é que é essa rítmica de um ritual, ele vai entender que isso é um processo lógico de acontecimentos que levam a um fim, ok? Levam a um propósito, ok? E o propósito é esse que foi afirmado nesse conceito do que é realmente magia. Por isso a magia é naturalmente cerimonial e ritual, né? A princípio ela é naturalmente cerimonial e ritual, ok? Agora, eu gostaria de fazer apenas uma pequena observação em relação a tudo isso, okay? Tudo que foi definido até agora diz respeito à magia, aos magistas e aos magos. Eu estou falando a linguagem da magia e não de outras sendas espirituais. É por esses termos que o magista e o mago constroem assim a sua sese, né, no caminho da realização da natureza, da realização do universo e até do Criador de todas as coisas, ok? Então estou falando uma linguagem para magistas, para pessoas que estudam magia, ok? Outras sendas espirituais fica aí a encargo de cada uma pessoa que segue essa senda, ok? Como eu disse antes, a magia não é superior nem inferior a nenhum outro caminho espiritual, nenhuma outra senda espiritual, e também não é a única senda espiritual, ok? Então o que eu disse aqui até agora diz respeito à linguagem dos magos, a linguagem dos magistas e a linguagem da magia em si, ok? Então, meus amigos, era isso aí que eu tinha a dizer nesse vídeo, ok? Sobre magia, o que ela é, né? E há uma outra coisa é só para a gente fechar aqui esse vídeo, em relação de como um mago tem o seu conceito do Criador de todas as coisas, né? O grande arquiteto dos mundos, conforme eu citei aqui no início. É um conceito um pouco diferente de outros místicos, de outros religiosos, etc. e tal, ok? Eu gostaria até de fazer um convite para vocês assistirem meu outro vídeo, ok? Nesse meu outro vídeo, o Salomão, em sua prece, né, ele dá uma noção do que vem a ser o Deus do magista, né? O nome desse vídeo chama-se A Grande Prece de Belks e Salomão.
É um vídeo muito bonito, interessante também, né? E é um conceito bem definido que nós magistas temos do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Alpha et Ômega, ok? Então, meus amigos, no mais, fiquem na paz aí, e eu termino aqui da mesma forma que eu comecei, desejando a todos os seres luz em extensão. Eu sou seu irmão, Frater Imagino Totti.